que todos estão manifestando tudo o que Joseph está revelando em oposição à cultura? Qual é a utilidade de um profeta que sempre lhe diz o que você deve fazer? Eu tenho novas escrituras, recebi o sacerdócio, tenho uma visão de uma divindade separada, sabe? Tudo é contra a cultura dele. Diz que se quisermos pensar de forma mais abrangente sobre o sacerdócio, acho que a seção 84 é onde começamos. Joseph tentou capacitar as irmãs para que se tornassem um reino de sacerdotisas. Não podemos simplesmente resumir o sacerdócio em uma lista. Se estivermos sentindo o Espírito, esse poder do sacerdócio está lá. Bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson, membro desta equipe. Estamos muito felizes por ter Janice Johnson aqui conosco hoje para falar sobre a seção 84 de Doutrina e Convênios. E tentamos edificar aqui uma fé duradoura em Jesus Cristo. Tentamos defender e esclarecer todas essas questões tão difíceis. E hoje temos a grande sorte de ter aqui conosco uma das maiores especialistas nesse campo. E eu também tenho um folheto. Caso precisem de mais fontes, e sendo uma professora, tenho de me certificar de que tudo esteja bem documentado. Elas estão anexadas aqui embaixo do site. Mas qual é o papel das mulheres no juramento e convênios do sacerdócio? E essa é mais para você e para mim, Janice. Mas até que ponto realmente desejamos tudo o que o Pai tem? Mas essa é uma pergunta que precisa dizer. Você está disposto a se sacrificar por essa bênção? Essa dádiva é realmente preciosa. Vamos então começar aqui com uma breve linha do tempo. A primeira referência à palavra sacerdócio que encontramos nas escrituras e nos escritos de Joseph é a visita de Moroni, em 1823, no dia 22 de setembro. Na verdade, acho que o dia 21 é a primeira vez que Moroni veio e menciona isso. E ao examinarmos as primeiras traduções do livro de Mórmon, encontramos centenas de referências ao sacerdócio que Joseph está aprendendo sobre isso, linha após linha. A seção 13, é claro, nos mostra quando João Batista chega e restaura o sacerdócio arônico. Mas isso não acontece até 5 anos depois. Na verdade, é no 5º aniversário da primeira visita de Moroni que Joseph recebe em 22 de setembro de 1832. A nossa amada seção 84. Vamos falar um pouco sobre o sacerdócio, pois acho que esse é um bom ponto de partida. E como você mencionou, todas essas primeiras menções ao sacerdócio. Mike Mackay argumentou que é útil pensarmos no sacerdócio como um processo em vez de um evento. Às vezes, pensamos apenas em um momento singular. João Batista aparece, Pedro, Tiago e João aparecem. E aí está o sacerdócio. Está tudo lá. Mas se pensarmos nisso como um processo, então reconheceremos: Joseph está aprendendo. Mas o resto de nós também está. E esse é um processo consistente. Bem, eu aprecio isso também à luz da tradução do livro de Mórmon. Porque, você sabe, Oliver aparece em Mosias e começamos a aprender sobre essa ordem superior do sacerdócio. E então eles voltam e aprendem que Leí estava realmente construindo altares. E sinto que, linha após linha, quando chegam ao terceiro Nefe, estão fazendo perguntas sobre quem tem autoridade para batizar. Mas isso era completamente diferente da América protestante do século XIX. Muito. E quando pensamos sobre isso, e temos tanto uma ideia católica de sacerdócio, quanto uma ideia protestante de sacerdócio. Em 1830, havia muito poucos católicos no país. Pois é, e eles são muito anticatólicos. Os protestantes são. De fato, se você for aos escritos, eles os chamam de papistas. Isso é terrível. E às vezes também éramos chamados de papistas naquele período, por causa dessas ideias sobre o sacerdócio. As ideias católicas sobre o sacerdócio, tanto o sacerdócio segue em uma linha histórica, ligando assim então Jesus a Pedro, sendo que depois uma sucessão de bispos é o grande entendimento deles. E então, mas também, eles têm que entrar em uma ordem sagrada. Portanto, você tem, a partir daí, essa ideia profissional do sacerdócio e essa sucessão histórica. Agora, se compararmos isso com a ideia protestante de sacerdócio, o que temos? A autoridade deles é o livro.
Sim. Porque eles dizem, não queremos pobre Martinho Lutero, sabe? Ele vem e diz, há alguns problemas aqui. O sacerdócio se corrompeu. E eu vi a mesma coisa com os antigos israelitas. Quando sentiram que o sacerdócio havia se corrompido e foram retirados do templo, seus templos foram destruídos, eles disseram, seremos salvos pela lei. Sabe, eles perderam aquele belo vínculo com o sacrifício de redenção expiatório que era feito nos templos, dos altares do templo. E vejo a mesma coisa que os protestantes. Eles não têm nenhuma reivindicação de autoridade. Então, eles dizem que é um sacerdócio de crentes. Vou pegar meu livro, e é aqui que estou obtendo minha autoridade. O sacerdócio de todos os crentes. Então, Martinho Lutero escreve que a palavra sacerdote deve se tornar tão comum quanto a palavra cristão. E essa é a reação de Martinho Lutero contra os excessos e todos os tipos de problemas da Igreja Católica. E ele está dizendo que vocês são um sacerdócio real em um reino sacerdotal. Sabe, ele está pegando as cartas de Pedro, ele está pegando esses textos do Novo Testamento e dizendo, tudo bem, todos devem ser sacerdotes. Joseph não vai necessariamente argumentar contra isso, mas a maneira pela qual alguém recebe o sacerdócio será fundamental. E para os protestantes é sola escritura, é apenas a Bíblia. A Bíblia é elevada, e é a única coisa que faz a mediação entre nós e Deus. Portanto, não há mais aqui uma espécie de sucessão histórica, na qual as pessoas estão confiando. E essa é a América protestante. Os protestantes americanos são pessoas do livro. Eles se baseiam na Bíblia. Eles a veem como a autoridade máxima e a única autoridade. E na época, esse Joseph está vivo. Já havíamos iniciado a Sociedade Bíblica para que houvesse uma Bíblia em todos os lugares e todos tivessem acesso a ela. Temos uma taxa de alfabetização muito alta no estado da Nova Inglaterra para que todos possam ler suas Bíblias. Mas também estou interessada em sua opinião sobre por que tudo o que Joseph está revelando está em oposição à cultura. O pobre coitado, tudo o que ele diz, eu tenho novas escrituras, eu tenho o sacerdócio, tenho uma visão de uma divindade separada. Você sabe, tudo é contra ele. Sim. Culturalmente. Bem, e acho que é algo fascinante. Se pensarmos nessas ideias protestantes e católicas do sacerdócio como uma espécie de espectro em dois polos, eu diria que Joseph está defendendo algo que está no meio. Todos podem entrar no sacerdócio, podem receber o poder do sacerdócio de alguma forma, receber as ordenanças do sacerdócio. No entanto, ainda precisamos dessa linha histórica e do sacerdócio. Esse poder e essa autoridade precisam vir de Deus. Ele não aparece de repente assim do nada. Jogar fora o bebê com a água, Precisamos que ele venha de Deus. Portanto, temos elementos de ambos os polos, mas o projeto está bem no meio. E acho que é realmente interessante a justaposição, que esse exato período de tempo foi o período certo que permitiu então que Joseph Smith pudesse, de fato, iniciar uma nova igreja, que houvesse ideias suficientes e liberdade religiosa suficiente para que a igreja pudesse se enraizar e se desenvolver, para que a igreja pudesse criar raízes e começar. Mas Joseph está indo na contramão. E isso será, à medida que vemos essa história progredir, uma questão, porque a maioria das denominações era democrática na época. E Joseph não está mesmo criando aqui uma igreja democrática. É uma hierarquia. Agora, eu me sinto diferente em relação a uma hierarquia se Cristo estiver no topo dela. Sim, mas ainda assim é uma hierarquia. E os primeiros americanos, esses são americanos recém-formados. Estes são os avós de Joseph, um revolucionário. E eles têm uma opinião muito forte sobre hierarquias. Portanto, é realmente interessante. Não se trata apenas de Joseph, seguindo o que a cultura está ditando. E certamente temos elementos democráticos dentro da igreja. Mas há muitas ideias aqui que são contrárias à cultura predominante na época. Bem, e quando olho para o Novo Testamento, Cristo atacou repetidamente as coisas que estavam erradas em sua cultura.
Os profetas vivos atacam o que há de errado na cultura, e é por isso que acho que é mais fácil adorar um profeta morto, porque não tenho problemas com Joseph Smith. Tenho um conflito com o que está ocorrendo agora devido ao combate às falsidades em nossa cultura. É desafiador confrontar esses pensamentos arraigados e buscar uma visão celestial, uma perspectiva divina. Bem, e acho que, sabe, falamos sobre a importância dos profetas, mas quando o profeta diz algo que nos deixa desconfortáveis, é aí que as coisas ficam difíceis. Sim, certo, mas qual é o objetivo de um profeta que sempre diz o que você quer ouvir? Ah, não tem sentido. Você não precisa de um profeta para lhe dizer o que você quer ouvir. Os profetas vão nos pressionar e nos estimular. E isso é essencial para que possamos aprender e crescer. Se o profeta nunca nos pede nada difícil, então não sei se estamos ouvindo. Bem, esse foi um grande obstáculo a ser superado. Antipapa, antissacerdócio, e também não era apenas anticatólico. Mas também era anti-judaico. Sabe, eles tiveram muita dificuldade com isso, mas estou entusiasmada com o fato de Joseph ter um sacerdócio para todos os fiéis. Ao organizar sociedade de socorro, ele diz: quero uma organização paralela. O Senhor me ensinou que temos um reino de sacerdotes e um reino de sacerdotisas. E ele tem esse paralelo quando organiza a sociedade de socorro. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde, você sabe? Sim, e falaremos depois. Mas temos esses momentos-chave. Começando com João Batista, começando com o livro de Mórmon, e depois com a vinda de João Batista, mas eles continuam. E acho que se pensarmos nesse processo e nesse processo contínuo, acho que isso nos ajuda não apenas a expandir a forma como pensamos sobre o sacerdócio, mas também Mas para entendermos melhor que ainda estamos nesse processo, Não algo que já acabou. mas no qual nós ainda estamos, essa é a restauração contínua. Bem, você mencionou João Batista, mas o anjo Moroni é anterior a ele pelo menos 4 anos, se não 6 anos, não é? E ele não diz apenas, vou revelar a vocês o santo sacerdócio, mas diz, Elias. E como essas são pessoas do livro, não eram apenas os judeus que estavam abrindo as portas na Páscoa para Elias. Todos nós sabíamos que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias estava vindo em Malaquias 3:4, você sabe. Sim. Bem, então vamos falar sobre ele. Vamos então para Joseph e Oliver. Então, quando chegarmos à sessão 84, como linha aponta, trata-se de um aniversário. Ele não teria se esquecido desse aniversário. Essa data estava arraigada em sua cabeça. Todo ano você aparece, todo ano acha que vai levá-lo, todo ano não vai levá-lo. Ele conhecia o dia 22 de setembro. E aqui está ele. E lembre-se, o dia 22 de setembro não era importante apenas porque era uma data em que Moroni veio. Ele se encaixa no calendário judaico. Lembre-se de que, inicialmente, era o dia anterior ao Rosh Hashanah e ao Yom Kippur, o dia da expiação. Sabe, cada um desses aniversários se encaixa perfeitamente no antigo calendário israelita de datas importantes. E aqui temos a restauração de Israel reunida agora em outro aniversário de outro feriado judaico, Deus. E o profeta designa isso como uma revelação sobre o sacerdócio. E isso remonta aos tempos judaicos. É que a tapeçaria de Deus é tão bonita por baixo quanto por cima. Quero ver todos esses fios por baixo. Portanto, temos essas seções críticas. Quando pensamos no sacerdócio, temos a seção 1 e temos a seção 20, o início dos artigos e convênios da igreja. Mas uma das coisas que acho importante pensarmos é que, muitas vezes, quando pensamos no sacerdócio, não pensamos primeiro na seção 84. Pensamos na 107. Pensamos na 107. Onde as chaves são discutidas. Sim, e pensamos em uma lista de ofícios e também deveres associados a esses ofícios. E acho que se quisermos pensar de forma mais abrangente sobre o sacerdócio, acho que a seção 84 é onde começamos a pensar sobre o sacerdócio de forma abrangente. E é por isso que o presidente Nelson nos perguntou: mulheres, a seção 84 e a seção 107 são tão importantes para vocês quanto são para os homens. Essa não é uma questão de gênero.
Trata-se de um guarda-chuva do poder de Deus que então cobre os discípulos e abençoa os discípulos. Além dessas duas sessões que se destacam sobre o sacerdócio, as sessões 107 e 84, Em nosso texto, eles são cronológicos, mais ou menos, por volta do ano de 1835. Eles as colocam logo no início. Sabe, temos o prefácio, é claro, temos os artigos e convênios, é claro. E depois a sessão 107, sessão 84. Acho que isso mostra como era importante na igreja primitiva. Ah, sim, esse é um destaque grande e importante. E acho que, quando voltamos à cronologia, há novamente algumas coisas que perdemos com isso. Essa revelação ocorre exatamente quando todos os tipos de élderes estão retornando das missões. É um pouco curioso o fato de que talvez a revelação tenha começado no dia 22 e continuado no dia 23. Começamos com 6 élderes. Mais tarde, falamos de 11 que estão lá, mais Joseph. Mais Joseph. Então, talvez tenha acontecido, talvez tenha sido tarde da noite e se estendeu até a manhã seguinte. E talvez o grupo se expanda durante o período em que Joseph estiver recebendo a revelação e ditando a revelação. Um dos homens na sala era um jovem missionário de 18 anos, Evan Green, e ele registrou o que viu. Acho que essa deve ter sido a primeira vez que ele viu Joseph receber uma revelação, pois isso o deixou muito empolgado. ele disse: testemunhei a glória que brilhava em seu semblante, a delicada cadência da voz com que ele falava. Era como se eles contemplassem a face do Senhor Jesus e ouvissem sua voz ao declarar aquelas verdades sagradas. Todos nós ficamos sentados como que paralisados, observando e ouvindo. Há alguns anos, quando o profeta pediu que nós, mulheres, estudássemos a sessão 84 para nós, acabei de fazer um pequeno esboço e fiquei interessada em ver que começamos com informações sobre o livro de Mórmon, depois o sacerdócio, o trabalho missionário, a coligação de Israel e a construção do templo. E percebi que tudo isso é, novamente, um processo de preparação para o juramento e convênio da segunda vinda. Sabe, para que possamos nos tornar um reino de sacerdotes e sacerdotisas para a vinda do Senhor. E isso é feito de uma forma maravilhosa ao longo de toda essa sessão. Vamos ver alguns dos versículos. Então, algumas coisas que acho que às vezes nos escapam aqui. Versículo 17. Sacerdócio esse que continua na igreja de Deus em todas as gerações e que não tem princípio de dias nem fim de anos. Muitas vezes, quando pensamos no sacerdócio, e o presidente Oaks tentou nos impedir de usar a palavra sacerdócio para se referir aos homens. Porque o sacerdócio é o poder de Deus. O sacerdócio é o poder pelo qual a terra foi criada. Não podemos apenas encapsular o sacerdócio em uma lista ou em pequenas caixas de cargos e deveres. É algo muito, muito maior do que isso. Você sabia que Joseph trocou os dons do Espírito pelos dons do sacerdócio? Ah, isso é muito legal. Sim. Eu vi isso na caligrafia de Elisa R., quando ela estava registrando alguns dos sermões dele em Nauvoo. E ele tem esse maravilhoso uso dos dons do sacerdócio, que então abrange tudo com fé. O poder de Deus está disponível para os crentes que têm um coração quebrantado e um espírito contrito. E o Senhor também confirmou um sacerdócio sobre Arão e sua semente, através de todas as suas gerações. Sacerdócio esse que também continua e permanece para sempre com o sacerdócio que é segundo a mais santa ordem de Deus. Isso é essencial, pensando apenas na abrangência aqui, que não podemos diluir isso ou que isso não se encaixa em um organograma de cargos e deveres. E adoro o fato de ele levar isso de volta ao início dos tempos, porque quando Joseph Smith está organizando a Sociedade de Socorro, ele disse: estou fazendo isso segundo o padrão que foi feito nos dias de Enoque, nos dias de Paulo, onde as mulheres serviam como sacerdotisas. Portanto, adoro essa inclusão da seção 84. Associada ao entendimento de Joseph de que isso não está relacionado ao gênero quando falamos sobre o poder de Deus. Quando estamos falando sobre as chaves, Deus as escolhe. Acho que o Elder Oaks é muito claro quanto a isso. Ele não tem o direito de escolhê-las. Joseph não pôde escolhê-las.
O Senhor as escolheu. Certo, vamos pensar a respeito. Portanto, o sacerdócio maior administra, e esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Então, essa chave para o conhecimento de Deus, pensando nisso, esse sacerdócio nos permite aprender sobre Deus. Esse sacerdócio é essencial para que continuemos a aprender mais e mais sobre Deus. De fato, Joseph disse certa vez que nunca poderíamos ter organizado a igreja sem o sacerdócio. E eu pensei, sim, mas você teve as visões. Mas você tinha, sua mãe era uma curandeira. Você tinha todos esses dons do Espírito. E isso se deve ao fato de ele estar usando essa bela definição do poder de Deus. Acho que na maioria das vezes em que Joseph se refere ao sacerdócio, ele está se referindo a esse guarda-chuva do poder de Deus dado à terra para que tenhamos acesso a ele. Eu gosto da ideia de um guarda-chuva. Na verdade, nunca pensei no sacerdócio dessa forma, como se ele estivesse nos oferecendo essa proteção. Mas também está nos dando esse canal para entender esse poder. Se formos para o versículo 20, é isso. Portanto, em suas ordenanças, manifesta-se o poder da divindade. Esse é o meu favorito. Eu amo isso. Tenho dificuldade em definir favoritos, mas esse é o meu favorito. E acho que ao pensarmos agora, isso é pouco antes do templo. São 4 anos antes de receberem as iniciações e 10 anos antes de receberem a doação. Certo? Isso vai levar tempo. Novamente, será um processo. Mas se pensarmos em piedade, é a semelhança com Deus. Como nos tornamos semelhantes a Deus? E o caminho do convênio é a frase que estamos usando hoje. Mas todos esses convênios são calculados. David Sorensen, acho que é um 70, disse: cada ordenança é calculada para nos ensinar algo sobre Deus. Quando somos batizados, nos tornamos limpos como Deus é limpo. Quando recebemos o dom do Espírito Santo, somos santificados. Somos literalmente santificados. Quando fazemos convênios com Deus, estamos demonstrando nossa obediência, estamos demonstrando nossa lealdade e a importância das Escrituras, da castidade e dos mandamentos. Todas essas coisas. Quando somos selados juntos como nossos pais celestiais são selados juntos. Que cada um desses convênios nos ajude a nos tornarmos como Deus e a nos guiar no caminho da piedade. E assim, as ordenanças nos ensinam o que é ser. Também sinto que, quando o profeta pediu que pensássemos na expiação regularmente por longos períodos de tempo, semanalmente. Para mim, olhar para as ordenanças e dizer, o que mais posso aprender sobre meu Salvador? Porque ele diz, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, eu sou, você sabe, todas essas declarações levam às ordenanças também. O batismo, eu acho, nenhum de nós, o papel de Jesus no batismo acho que a maioria de nós não questiona isso. Nunca questiona. Mas o papel de Jesus nos convênios do templo antes das mudanças talvez não fosse tão explícito, e nós mesmos tínhamos de fazer o trabalho para tentar entender melhor isso. Mas Jesus permite. Esse relacionamento de convênio com Jesus permite tudo isso. E isso é mesmo essencial. Se entrarmos em um convênio com Ele, nós seremos transformados. E parte dessa mudança é nos tornar santos. É permitir que nos tornemos santificados e santos. E como Deus. Vamos continuar com os versículos aqui. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Esse é o versículo 21. E quando chegarmos ao 23, vamos falar sobre o juramento e convênio do sacerdócio. Mas, curiosamente, vamos voltar a Moisés. Simplesmente. Eu adoro isso porque
Pobre Moisés, ele tem 600 mil homens, se pudermos confiar nos números. Portanto, temos bem mais de 1 milhão de pessoas. São muitas Sim, pessoas. são muitas pessoas. E ele os trouxe. Levou muito tempo para voltarem ao Sinai. E eles estão lá. O Senhor lhe disse para trazê-los de volta. Estavam começando a construir o tabernáculo. Ele diz: quero levá-los à presença do Senhor. E eles dizem: não, Moisés, você vai por nós. Sabe, isso é assustador. E acho que esse é um esclarecimento demasiadamente importante aos nossos ouvintes. Ao ler a Bíblia quando criança, sempre achei que Moisés tinha feito besteira. Eu achava que ele não tinha chegado à Terra Prometida porque não tinha feito o suficiente. Não sei como Moisés não conseguiu fazer o suficiente, mas sim, são as pessoas que não estão preparadas. Moisés procurou diligentemente santificar seu povo para que contemplassem a face de Deus. Ele quer que eles vejam Deus. Sem essa autoridade do sacerdócio, ninguém pode ver a face de Deus, o Deus Pai, sim, o Pai, e viver. E isso também me diz que é uma declaração geral de poder, porque Joseph não recebeu uma ordenação quando tinha 14 anos de idade. E Paulo diz a mesma coisa, ou quem quer que tenha escrito o livro de Hebreus. Você sabe, eles dizem: não subimos a montanha antes, mas agora toda Israel precisa de sacerdotes e sacerdotisas para subir a montanha, para entrar na presença do Senhor. E quem escreveu Hebreus está tentando trazê-los de volta a esse lugar. E agora, Joseph está recebendo essa revelação que liga Moisés e a igreja primitiva à igreja restaurada. Essa é uma conexão tão bonita com o poder de Deus, que é aprender como entramos em sua presença. E eu acho isso. Além disso, esse momento com Moisés na base do Sinai com os filhos de Israel, quando constroem o bezerro de ouro, eles não estão substituindo o Deus de Israel, mas querem uma representação tangível do Deus de Israel. E eu penso assim, na justa posição dessas duas coisas. Eles querem um Deus, o Deus que eles querem ser capazes de ver e tocar em Deus, enquanto Moisés quer conduzi-los à montanha, para literalmente ver a coisa real, para realmente ver, contemplar a face de Deus. E eles dizem: ouvimos o trovão, vimos o relâmpago. Vá até lá e faça isso por nós. E isso sempre será um risco. Ver a face de Deus sempre exigirá risco. Sempre será necessário. Esforço. Não quero dizer esforço ou trabalho. Como se fosse uma lista de verificação de coisas que devemos marcar, mas vai exigir algo de nós. Moisés tentou fazer isso, mas o povo não quis. Eles rejeitaram aquela oportunidade, rejeitaram aquele momento. Versículo 25. Portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. E o sacerdócio preparatório menor ainda é tudo sacerdócio. Mas o sacerdócio preparatório menor continuou. É uma quantidade menor de sacerdócio. Aprecio a linha imediatamente anterior, no versículo 24, em que ele diz: enquanto estivessem no deserto, não entrariam para o seu descanso. Define o que é entrar no descanso do Senhor, e essa palavra é muito usada. Descanso esse, que é a plenitude de sua glória. Eu até gosto de pensar no dia do Senhor como um dia de descanso. É o dia em que entro na glória do Senhor. E faço isso por meio das ordenanças. E essa palavra basta. Clique nessa definição, descanso. No contexto do Senhor é exaltação. Essa é uma conexão poderosa. E se ele está tentando dizer: quero que você suba o monte, quero que você entre na minha glória. Gostaria de falar rapidamente sobre os versículos 29 e 30, porque esse também é um pequeno detalhe importante que recebemos. E também os ofícios de mestre e diácono são apêndices necessários do sacerdócio menor, sacerdócio esse que foi confirmado sobre Arão e seus filhos. E, novamente, os ofícios de mestre e diácono são apêndices necessários pertencentes ao sacerdócio menor. Todos esses ofícios foram introduzidos na seção 20. Eles foram apresentados com os artigos e convênios da igreja. Que tiraram do livro de Mórmon. Estão pegando isso do livro de Mórmon. Tiraram isso do livro de Mórmon. Mas acho que pensar sobre escritórios como apêndices necessários. Os cargos são importantes. Os apêndices são importantes. Eles nos ajudam muito, mas não são a coisa toda.
E se estivermos pensando no sacerdócio apenas em termos desses ofícios, estaremos limitando o sacerdócio. Porque o sacerdócio, novamente, é sem começo de dias ou fim de anos, em todo o tempo. E lembrem-se de que quando Joseph organiza a sociedade de socorro, ele diz: estou fazendo isso sob a ordem do sacerdócio. E a palavra sob também é usada nessas sessões como um elder está sob o sacerdócio maior. E ele diz a Emma: eu lhe dou a chave, quero que você gire a chave. Sabe, as chaves do sacerdócio estão sendo usadas para criar isso. Nós, como mulheres, temos a responsabilidade de nos tornarmos receptoras desses dons do Espírito e usá-los e usar o poder de Deus ou os dons do sacerdócio que recebemos, assim como os discípulos que são de outro gênero. Isso não tem nada a ver com gênero. Tem a ver com nossos convênios e nossa fé. Na última década, mais ou menos, tivemos uma ênfase renovada no sacerdócio. Certamente desde que o presidente Nelson é o profeta. Mas vejo o início desse tipo de nova fase, cheia de novidades e que foi falada há algum tempo. Começando em 2013 com a presidente Burton, Linda K. Burton. Ela falou na Conferência das Mulheres em 2013. E ela disse: esperamos instilar em cada uma de nós um desejo maior de compreender melhor o sacerdócio. E então ela pediu às irmãs que estudassem a seção 84 e o juramento e convênio do sacerdócio. Agora, alguns anos depois, temos o presidente e depois Elder Oaks, que faz seu discurso realmente importante na seção do sacerdócio. As chaves e a autoridade do sacerdócio em abril de 2014, e ele cita a irmã Burton. Ao discursar em uma conferência de mulheres, a presidente Linda K. Burton, da Sociedade de Socorro, disse: esperamos instilar em cada um de nós um desejo maior de compreender melhor o sacerdócio. Essa necessidade se aplica a todos nós. E acho que isso é interessante. Ele se inclui nisso. Ele não diz: bem, sou um apóstolo, portanto tenho o sacerdócio bem definido. Eu entendo perfeitamente. Essa necessidade se aplica a todos nós. O poder do sacerdócio abençoa a todos nós. As chaves do sacerdócio orientam tanto as mulheres quanto os homens, e as ordenanças do sacerdócio e a autoridade do sacerdócio pertencem tanto às mulheres quanto aos homens. Nosso profeta deu continuidade a isso, pedindo às mulheres que se manifestem e estudem o sacerdócio. E, novamente, pedindo-nos que estudemos a seção 84 e, especificamente, o juramento e convênio do sacerdócio. Acho que Joseph também implorou por isso. Acho que pode ter ficado adormecido por algum tempo, mas Joseph tentou capacitar as irmãs para que se tornassem um reino de sacerdotisas. Naquelas primeiras reuniões da Sociedade de Socorro de 1842 e 43. Sim, e nós entendemos. Acho que é só um pouco depois, mas Carol Madsen apresentou um ótimo argumento, né? Escreveu um artigo maravilhoso falando que a Sociedade de Socorro está se preparando para o templo. A organização da Sociedade de Socorro está trazendo as mulheres para o templo. Essa estrutura do sacerdócio. E está preparando as mulheres para receberem as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque no templo. Joseph diz: ela pode ter falado sobre isso, mas Joseph diz isso claramente. Joseph diz isso repetidamente naquelas 4 primeiras reuniões. Ele está muito zangado porque Emma continua a expandir a sociedade muito rapidamente. Ele diz: quero que seja pequena porque vocês serão as sacerdotisas do templo. Ele está ensinando essas verdades a grupos pequenos e preparando-os para isso. Ele espera que elas as ensinem a grupos maiores, mais tarde, depois que ele se for. Mas ele começa com esses pequenos grupos e na preparação para o templo. A Sociedade de Socorro é organizada em março de 1842. No dia 4 de maio de 1842, temos a introdução da investidura. Algumas semanas. Sim, são apenas algumas semanas. Então, vamos dar uma olhada no juramento e convênio do sacerdócio. Eu o vejo como uma declaração se ou então. No juramento e convênio como um todo, sim. Deixe-me ler para você com essas palavras, mesmo que não diga sim então. Sim, eu. Se você se comprometer a servir ao Senhor,
Se você magnificar seu serviço a Ele, se você receber Jesus como seu Redentor, então você será santificado pelo Espírito. Receberá o que o Pai tem para você. Mas para mim, é muito bonito olhar para isso nesse contexto de uma declaração se então. E pensando sobre isso, e eu talvez acrescentasse mais algumas coisas a essa lista, porque quando penso em juramento e convênio, acho que definimos convênio muito bem. Por exemplo, já temos esse tipo de resposta primária. Um convênio é uma promessa entre duas pessoas, mas juramento não usamos com tanta frequência, certo? E um juramento. Penso que se um convênio é uma promessa entre nós e Deus, então o juramento é um selo adicional. É uma declaração, é uma testemunha de que essas coisas acontecerão. E, em minha opinião, Deus está fazendo esse juramento conosco de que não será um Deus mercurial e mudará o plano no último minuto. Ele fala sobre isso. No versículo 33, para que aqueles que forem fiéis obtenham esses 2 sacerdócios. Como as mulheres obtêm esses 2 sacerdócios? Fazemos todos os convênios que podemos fazer. Queremos fazer convênios, queremos fazer isso, comprometer-nos com Deus. Ampliamos nossos chamados. Quando pensamos em torná-los maiores e acrescentamos muitas listas, sabe, muita coisa à nossa lista de coisas que temos de fazer se realmente estivermos ampliando o nosso chamado. Mas se pensarmos que todos nós somos, você sabe, piratas de 10 anos com uma lupa em um dia ensolarado. E essa lente de aumento nos permite focalizar os raios do sol para queimar algo, para sermos realmente eficazes. Espero que estejamos queimando folhas. Essa é uma ótima Você imagem sabe para ampliar isso? seu chamado. Concentre-se. Na luz de Nisso. Deus. Concentre-se Não se trata em de fazer Jesus mais. Cristo. Sim, não se trata de fazer mais. Trata-se de receber essa orientação e concentrar esse poder no que é mais importante. Me concentro no Salvador como nosso Redentor, de acordo com essa sessão. Sim, exatamente. Não é apenas nosso Salvador como amigo, é o Salvador. É o mais importante como nosso Redentor. E seu poder redentor, sim. Eles são santificados pelo Espírito para a renovação de seus corpos. Acho que todos nós precisamos disso. Na nossa natureza cansada e mortalidade. Eles se tornam os filhos de Moisés e de Arão e a semente de Abraão. E a igreja e o reino e os eleitos de Deus. Agora, acho que a Ensinamentos. eleição é importante porque na seção 29, Joseph, a eleição havia sido discutida e debatida em todo o cristianismo. Isso é fundamental nos debates da Reforma. Uma das tulipas. John Cal, sim, uma das tulipas. João Calvino. Está dizendo que temos apenas, na verdade, seus discípulos levam isso, mas que é Deus quem decide quem são os eleitos e todos os outros. Não é o arbítrio deles que decide se serão salvos, é o que Deus decide. E os eleitos não podem recusar a graça que lhes é oferecida, mas também ninguém mais pode recebê-la se Deus determinou que eles não a receberão. Mas a seção 29, versículo 7, Joseph revela, nos dá uma nova definição. Os eleitos são aqueles que ouvem minha voz e não endurecem o coração. A eleição é uma função do arbítrio. E é aqui, novamente, que nos tornamos os eleitos. Se quisermos nos tornar os eleitos, então Deus não será um Deus mercurial e no último minuto dirá, desculpe, e mudará a meta. Deus é um Deus consistente e se nós o escolhermos, Ele nos escolherá. Isso também abre as portas não apenas para casais casados, mas para solteiros, missionários, jovens adultos e crianças. Eu realmente aprecio essa definição. Muito obrigada. Fico feliz que tenha mencionado isso. Eu também adoro
analisando o juramento e convênio do sacerdócio através das lentes de uma declaração que está na Enciclopédia do Mormonismo, que diz: a plenitude do sacerdócio é compartilhada por marido e mulher que são selados no templo. As mulheres, portanto, podem agir com o poder do sacerdócio quando chamadas, designadas e autorizadas por aqueles que possuem as chaves. Mas então, o profeta aborda isso e continua dizendo: mas e as mulheres solteiras? É a mesma coisa. Elas têm a mesma autoridade. Adorei o discurso do Elder Oaks, quando ele disse que, quando minha mãe era mãe solteira, eu não era o sacerdócio, ela era a responsável pelo lar. Ela era a líder do lar. E seus convênios lhe davam autoridade para fazer isso. Quando fui designada como missionária, senti-me diferente. Pude sentir esse poder, mas ninguém nunca o chamou de poder do sacerdócio. Que outro poder era esse? O que, exatamente? Sim, É o claro poder que de era. Deus. E quando o Elder Oaks fez aquele discurso, ele disse: que outro poder poderia ser? E eu pensei bem sabe, mas eu já havia sentido esse poder em minha vida, mas nunca tinha pensado nisso em termos de sacerdócio. E gostei. Ao prosseguirmos para esses versículos, versículo 35. E também todos os que recebem esse sacerdócio a mim me recebem, diz o Senhor. Isso não é gênero, não é gênero. Todos eles. Pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe. Portanto, ouvindo a palavra de Deus, recebendo seus servos, e aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. Você mencionou ser aqui um missionário. As pessoas que o ouviram também se enquadram nessa categoria. Não se trata apenas de seguirmos o profeta. Aqueles mansos ouvem a mensagem da restauração e se encaixam nessa categoria. E todos nós recebemos essa oportunidade de sermos servos no reino do Senhor e de participar do trabalho de salvação. Tudo isso vem junto. Quando chegamos ao 43, deis ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna. 44, vivereis de toda a palavra que sai da boca de Deus. 45, porque a palavra do Senhor é verdade, e tudo que é verdade é luz. E tudo que é luz é Espírito, sim, o Espírito de Jesus Cristo. Isso então é o santo, é agarrar-se a toda a luz e a toda a bondade e a todas as palavras de Deus. É essencial para um discípulo de Cristo. E luz é algo sobre o qual entendemos muito pouco. É uma partícula? É um raio? É calor? É visão? A luz é uma área enorme a ser explorada. E isso nos leva ao nível metafísico, dizendo que você está apenas colocando o dedo do pé na água. Vai ser um processo. Tenho muito mais a lhe ensinar. Mas este é o lugar para começar. Sim, Você decide. Obter o sacerdócio, receber, e acho que muitas vezes, às vezes nos esquecemos do templo como sendo um lugar do sacerdócio de Melquisedeque. Esses são os convênios do sacerdócio de Melquisedeque. Quando as mulheres trabalham no templo, elas estão administrando ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. Ordenanças sagradas desse sacerdócio. Usamos as vestes do santo sacerdócio, isto é, estamos participando do sacerdócio, assim como participamos no templo. E como Paulo descreve, a razão pela qual as mulheres usam o véu é para mostrar sua autoridade para atuar nas ordenanças. Ele usa a palavra de maneira sacerdotal. E é chamada de poder na versão King James. Acho que é em 1 Coríntios 11, acho que no 5 ou 6 ou 7. mas Ele é realmente um feminista do século XIX. Sabe, eu sinto que ele está abrindo uma porta para o céu que vai muito além do gênero. ele está falando de coisas que ninguém no cristianismo entendeu ainda. O juramento e o convênio do sacerdócio então abriram tanto a mente, bem como a oportunidade quanto a primeira sabedoria, no que diz respeito a esclarecer o que Deus quer para nós. E todos nós temos a oportunidade de participar disso.
Eu só queria dizer outra coisa sobre pensar sobre o sacerdócio e meio que expandir a forma como pensamos sobre o sacerdócio, porque acho que isso é difícil para todos nós. Há alguns anos, na Semana da Educação, estava falando sobre o sacerdócio em relação às reuniões originais da Sociedade de Socorro e o que isso nos ensina sobre as mulheres no sacerdócio. E um senhor veio até mim depois e tinha um pequeno pedaço de papel que me entregou. E ele disse: mas quando as mulheres são ordenadas? Como se essa fosse sua única maneira de pensar sobre o sacerdócio. E ele tinha uma série de outras perguntas que me fizeram questionar. Me fizeram questionar se ele ouviu tudo o que eu disse, mas isso é outra coisa. Mas acho que estamos tão acostumados a pensar sobre o sacerdócio de uma forma que não reconhecemos a noção expansiva do sacerdócio que temos não apenas na fundação da Sociedade de Socorro, mas nas Escrituras. E o sacerdócio, o funcionamento eclesiástico do sacerdócio, a estrutura da igreja, as mulheres estão definitivamente atuando nessa estrutura. Mas isso é uma parte de como a estrutura do sacerdócio funciona. Deixe-me dizer isso novamente. Isso faz parte do funcionamento do sacerdócio. Também temos a liturgia e o templo. Temos essas ordenanças. E as mulheres também atuam nelas. E também temos o ministério. Agora, na igreja do século XIX, há mulheres que estão especificamente abençoando outras mulheres. Portanto, isso parece mais aparente fisicamente, e elas não estão reivindicando o sacerdócio diretamente. Elas estão abençoando de acordo com a fé, como os seguidores de Jesus têm feito desde o primeiro século. No entanto, acho que esse tipo de terceiro aspecto do sacerdócio eu chamaria apenas de ministério. E todos esses aspectos estão um pouco relacionados demais, mas eu me encontro bem no meio de todos eles. E se quisermos pensar no sacerdócio de forma mais abrangente, temos que pensar em todas essas maneiras, que talvez... Não diria que toda vez que visito alguém há o poder do sacerdócio presente, mas há momentos em que ministro a alguém que sei que há o poder do sacerdócio presente. Isso se estivermos sentindo o Espírito. Esse poder do sacerdócio está presente porque é o poder de Deus. Não poderia concordar mais com você, pois tenho a forte sensação de que Cristo veio como um servo sofredor. Ele veio ao mundo como escravo. Ele está fazendo o trabalho de um escravo. Ele está fazendo a cura e o ensino. Ele está alimentando. Ele está lavando os pés. Ele veio para ministrar. Ele até diz: eu não vim para ser ministrado. Eu vim para ministrar. E se foi para isso que Cristo veio? Estou entusiasmada com o fato de que o sacerdócio tem tudo a ver com serviço. Trata-se de dar de nós mesmos para edificar o reino de Deus. E seja você homem ou mulher, seja uma moça ou um rapaz, seja você um filho primogênito, se estiver servindo a outra pessoa, está fazendo isso por meio das bênçãos e do poder de Deus e seu Espírito. Nos artigos de fé, os santos são, pelo mesmo Espírito, se tornam participantes da mesma plenitude para desfrutarem da mesma glória. Porque assim como o Pai e o Filho são um, assim também os santos devem ser um neles, pelo amor do Pai. A mediação de Jesus Cristo, o dom do Espírito Santo. Eles devem ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Quero fazer um paralelo com a seção 84, versículo 20. Que nas ordenanças é que a piedade se manifesta. Na verdade, esse é o versículo 20. Eu pensava ser o 19, mas é o 20. Portanto, em suas ordenanças, o poder da piedade se manifesta. As ordenanças, esse sacerdócio, essa autoridade específica do sacerdócio, essa linha histórica, é que essas ordenanças permitem essa unidade, possibilitam essa unidade com Deus. É tudo uma questão de se tornar uno, a expiação de Jesus Cristo. E não podemos. Não podemos fazer isso sem Jesus. Tudo é possível. É todo o poder de Deus. Foi um prazer absoluto ouvir seus pensamentos aqui conosco hoje. Alguém que estudou e levou essa sessão tão a sério.
E também sou grata por termos hoje nesta terra um profeta vivo que nos pediu, como irmãs e irmãos, nos pediu como discípulos de Cristo que percebêssemos que há muito mais que podemos fazer para recorrer a esses poderes do céu. E há muito mais que podemos fazer para abrir as portas para trabalharmos juntos. para trabalharmos como uma sociedade de Sião, porque o poder da piedade se manifesta nas ordenanças. Todos nós podemos nos tornar participantes das ordenanças em um mês. A expiação de Jesus Cristo nos permite receber sua purificação e depois seu poder para servir. Mas os dons do Espírito, os dons do sacerdócio, só funcionam quando estamos servindo aos outros. Aprendi isso repetidas vezes. E sou muito grata por poder testificar mais uma vez que Jesus Cristo é nosso exemplo. E Ele é também o nosso Salvador. E deixamos essas coisas com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.